A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito obrigado pela sua audiência até aqui no podcast Blereanos. E temos uma novidade abençoada nessa nova etapa, que é o Blereanos Music. Com vocês, nossos irmãos Juan e a irmã Raquel. Blereanos, curte, compartilha, ativa o sininho, que Deus abençoe. Fica conosco. A paz do Senhor, juventude! Eu sou Raquel. Eu sou Juan. E esse é o podcast Blereanos Music. E o nosso convidado de hoje é o cantor Jair Martins. Estamos tendo a honra de receber no nosso podcast o cantor Jair Martins. E a gente vai apresentar ele agora, já com uma pergunta impactante. Quem é Jair Martins? Meu Deus, primeiramente a paz do Senhor, irmão Juan, irmã Raquel. Amém. É uma honra poder estar aqui neste podcast, né? Da juventude, podcast da juventude. Quem é Jair Martins? É um jovem simples, servo de Deus, que ama fazer a obra do Senhor e que eu aprendi a cantar esses hinos antigos, né? Os hinos de 1900 e antigamente. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por esses hinos e fazer a obra do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Você tem alguma relação com a Paraíba? Qual a sua relação com a Paraíba? Eu venho muito da Paraíba, né? Já há uns 10 anos que eu atendo a agenda, que eu venho fazer congressos com o pastor Zé Carlos de Lima, ali na Tempo Central. É a relação, né, do ministério mesmo, de agendas, né? E tudo mais, né? Sim, a Paraíba tem me abençoado muito, né? Principalmente o meu ministério. Amém, amém, amém. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente vai fazer é: como foi a sua inserção na música? Como é que começou a música? Como começou a música na sua vida, os primeiros contatos? E aí você pode ficar à vontade para falar sobre isso. Tudo começou dentro de casa, na minha sala. Eu lembro que eu coloquei um rádio lá e comecei a cantar a canção da Lauriette. Aquela canção bem... Pare, os problemas estão querendo te vencer, olhe. Eu lembro que eu estava cantando essa canção e eu comecei a chorar, e sentindo a presença de Jesus ali na sala. E na ocasião meu pai passou do terraço para a cozinha e ficou. Eu estava de olho fechado ali cantando. Eu tinha acho que 9 anos de idade. E aí ele ficou lá parado olhando eu cantando e ele esperou eu terminar a canção. E disse: Jair, eu estava vendo você cantando e Deus falou com o meu coração: você teria coragem de cantar na igreja? Eu disse: pai, tenho. E dali em diante começou, eu cantei a primeira vez, meu pai falou com o pastor, ele me deu a oportunidade. E dali por diante foi surgindo as agendas, né? Os irmãos, eu gostei, eu quero levar ele para o círculo de oração, para a consagração. E ali começou Deus abrir as portas. Foi de onde tudo começou. Sua família é do meio musical também? Ou... Não. Do meio da minha família não tem ninguém que cante ou que esteja dentro do ministério, que são pastor, diácono, não. Deus me chamou mesmo do meio de uma família que ninguém... Entendeu? Foi o primeiro. Isso é interessante porque às vezes, né, as pessoas acham que para Deus lhe chamar você tem que ter uma hereditariedade. Não, é verdade. Filho de quem? É verdade. Neto de quem? E Deus quebra esses paradigmas. Eu gosto disso. Deus é o chamado de Deus na vida. Você não chamado precisa, de Deus para fazer a obra de Deus, né? E sempre, desde quando assim que comecei, sempre gostei de ouvir os hinos antigos, né? Osés de Paula, a Creuza de Oliveira, o Vitorino Silva, sempre fui apaixonado por esses hinos, né? Amém. Conta um pouco da sua história com a irmã Creuza, né, de Oliveira. Antigamente, quando a gente andava de ônibus, eu não sei aqui em Campina Grande, mas lá em Recife, tinha um caixa, um sonzinho assim, nos ônibus. Sim. Aqui também tinha? Uhum. E tocava os hinos, né, de muitos cantores evangélicos.
E como eu ouvia muito e ensaiava, todo dia era ensaio lá em casa. De tanto ensaio, a gente começou a fazer culto, né, dentro da minha casa, com as minhas irmãs, meus irmãos, a minha família. De repente, Jesus até me batizou em casa cantando. Eita, então a família toda já era evangélica. Já era evangélica, já servia a Você veio no berço evangélico? Jesus. Nasci no berço evangélico. Glória a Deus. E aí, cantando todo dia, eu sempre cantava, né, os hinos da irmã Creuza de Oliveira, e eu tinha um desejo de conhecê-la, né? Eu dizia, pai, eu quero tanto conhecer a irmã Creuza. Eu não sabia nem de onde ela era. Se ela era de São Paulo, se ela era de Recife, eu não sabia. E aí, certa feita, indo para o centro do Recife, lembro como se fosse hoje. Quando eu entro no ônibus com meu pai, a gente foi resolver alguma coisa lá, e de repente toca o hino da irmã Creuza, aquele que diz: a igreja Cristo levou, a igreja Cristo levou, foi um desviado que disse assim, a igreja Cristo levou. Eu me emocionei e fiquei chorando no ônibus. E eu tô toda arrepiada. Deu glória. Continua. Também. E eu me emociono porque foi muito marcante para mim aquele dia. Eu disse, pai, a irmã Creuza de Oliveira, eu queria tanto conhecê-la. E ele olhou para mim e disse, filho, Deus vai preparar uma oportunidade para vocês. E aí quando a gente chega lá no centro do Recife, a gente vai andando ali pela cidade. Quando eu chego na Praça do Carmo, quem eu encontro? Eita, Meu Deus preparou o encontro. Com um cavaquinho, um violão. Eu tenho um cavaquinho dela lá em casa. Ainda tenho um cavaquinho, um violãozinho pequeno que me presentearam. E a irmã Creuza estava cantando lá. Está chegando a hora de partir. Eita, meu Deus. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. E ela cantando, e muita gente em volta dela, pessoas que não eram evangélicos, pessoas que estavam afastadas e chorando. E Jesus, interessante que Jesus não só batiza na igreja. Jesus batiza dentro do ônibus, Jesus batiza dentro da rua, Jesus fala com um drogado, Jesus salva. E aquela foi a primeira cena que eu vi da irmã Creuza, ela com o cavaquinho, o violão e pessoas, glória a Deus, ao lado dela, se alegrando na presença do Senhor Jesus. E eu fiquei aquele culto ali, a gente já não... O que ia resolver já não resolveu, ficamos no culto. E esperamos o culto terminar, e aí foi aquela bênção, meu pai me apresentou para ela, né? Disse, meu filho está começando agora, está iniciando, ele canta muito seus hinos. Ela, meu filho, que bênção, vem amanhã. Aí, pronto, dali que começou, né? E aí, Deus fez essa união e me permitiu, né, passar aí 8 anos da minha vida evangelizando nas praças, viajando para muitos lugares do Brasil, com a irmã Creuza, a saudosa irmã Creuza de Oliveira. Para mim foi uma escola, né? A irmã Creuza de Oliveira, ela deu tudo que tinha por amor. Quantos anos essas experiências? Assim, ao lado da irmã Creuza foram praticamente 8 anos. Aí o irmão tem quantos anos? De ministério vai fazer 18 para 19 anos que eu louvo a Deus, né? Glória a Deus. Que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Com que idade, assim, começou a cantar? A idade que começou assim, né? 9 anos, já 9 comecei anos. a cantar, mas aos 10 gravei o primeiro CD, depois gravei o segundo, o terceiro CD. Para nossos adolescentes aí. Olha aí, adolescentes. Entendeu? Engraçado que se você for ouvir um CD meu antigo, você não diz que é eu, né? Porque é a voz fina, a voz lá em cima. Eu cantava os hinos da Lauriette, né? Eu acredito. E isso é uma questão interessante, né? Quando a gente é mais novinho, a gente alcança os agudos. Eu cantava, quer dizer, meu Deus do céu. Né? E depois que eu cresci, fui, né? Aquela transição vocal de voz. Acontece, aí falando de Eu sofri muito, meu filho, com essa mudança de voz. Eu disse, Jesus, o Senhor tirou o meu dom, meu Deus. A gente pensa isso, né? Porque eu perdi o vibrato, perdi a força na voz, né? 16 anos ali. Acontece. Já no terceiro CD que eu fui gravar, minha voz totalmente diferente. Eu não tinha força. Então, a gente, quando vem de criança, que canta, que vai passando pela fase, né, da adolescência, sente essa mudança. Mas é normal. É normal. De fato, é normal. No caso, mais ou menos 9 anos, né? Começou a cantar. Ainda criança.
Interessante. Então, a gente ia até fazer essa pergunta, né? Da diferença entre a idade, porque às vezes a gente começa a cantar com idade, mas o ministério, ele se consolida mais pra frente. E aí, no caso, com 10 anos já tinha CD gravado. Então, já tinha ministério consolidado, com 10 anos. Com 10 anos. Isso. Foi? Isso. Antigamente a gente colocava os DVDs de pregações para assistir, né? Esse é um testemunho que eu quero contar. À vontade. E a gente se reunia para assistir Gideões, os pregadores de lá e tal, aquela coisa. E Jesus renovava a gente no meio da sala, ali do terraço também. A gente chamava os vizinhos e todo mundo se reunia. E aí eu lembro que eu disse no meu coração, meu Deus, eu quero tanto cantar aí. Isso é porque Deus cumpre promessa. Quando Ele fala, Ele cumpre e se responsabiliza. Aí eu falei no meu íntimo. Aí meu pai olhou para mim e disse, Jair, Deus está me dizendo que você vai cantar aí. Você não pediu para cantar? Meu Deus. Na mesma hora, aí eu olhei para ele, eu sem entender muito bem, né, criança ainda, fiquei olhando assim, ele disse, dê um glória, senão você vai perder a bênção. Meu Deus. Aí eu dei um pulo, dei um glória, e para a glória de Deus, não demorou muito. Deus me levou em 2007 para lá. Glória a Deus. E eu cantei lá. Gente, é assim, será que pode falar em mistério aqui nesse podcast? Eu acho à que vontade, pode. à vontade. Coisa linda, né? Quando a gente escuta histórias assim, a gente é edificada. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa ótima. E aí, Juan, tem alguma pergunta agora? Eu queria saber, assim, quais foram as etapas que, para você chegar onde você chegou? Conta um pouco pra gente o que você passou, as suas experiências na música, como é que foi nessas questões? Eu sempre gostei de ouvir. Muito de ouvir os mais velhos. Aonde Deus abriu uma porta, saber chegar, saber sair, respeitar, né, os mais velhos, os pastores. E com isso Deus vai nos dando sabedoria e experiência também. Né? É importante. Certa feita, em uma reunião, sentado com o Vitorino Silva, a gente cantou junto aquela noite, e ele disse, meu filho, meu garoto, seja você. Seja você. Nunca queira ser ninguém. Nunca queira imitar ninguém. Seja você. Do jeito que você é, Deus vai lhe usar. Deus vai levar você além do jeito que você é. Eu não cheguei, ele até brincou comigo, né? E deu risada. Então, eu gosto de aprender e ouvir com os mais velhos. Então, Deus me deu muitas experiências. Eu fiz parte de um grupo chamado Pão da Vida. Foi um grupo de crianças que pregavam e louvavam a Deus. Nesse grupo fez parte também os meus amigos, né? Canção e Louvor, dupla Canção e Louvor. Tinha muitos amigos que pregavam, outros que cantavam. Então, eu viajava com esse grupo, a gente fazia evangelismo nas praças, né? E trabalhos voltados para crianças e jovens dentro da igreja. Então, eu sempre pedi a Deus experiências. Eu disse, Deus, eu quero ter algo para que no amanhã eu possa contar, eu possa pregar, falar para os jovens, né? Uma base. E aí Deus me deu a experiência. Minha mãe era dirigente de círculo de oração. Glória. E o meu pai, eu costumo dizer que ele era um profeta lá de casa, né? Sempre que eu acordava pela madrugada, meu pai estava orando, irmão. E aquilo me influenciava, né? Porque se ele está orando, eu tenho que orar. Sim. Eu tenho que buscar, eu tenho que consagrar, eu tenho que descer. Ele é o espelho, ele é a coluna da casa. Então, eu cresci com essa base, sabe? De vamos todo mundo para a igreja, dar as mãos e a gente segue e vai louvar a Jesus junto. Então, a minha família era tudo que eu tinha. E o meu ministério, que Deus assim me confiou. Então, fui seguindo, louvando a Jesus com muita alegria, mas pedindo a Deus experiências. Tinha um jovem, criança ainda, Manassés, que fazia parte também desse grupo, Pão da Vida, e ele tinha um testemunho, né, que ele foi dormir, acordou com o lado direito do pescoço inchado como landras. Sim. E os médicos diziam, é papeira, é cachumbo. Passaram-se 6 meses e descobriram que o que estava no pescoço dele não era era um câncer de Hodgkin, né? Entrou em metástase, aí raizou no baço, no fígado, em um rim dele. Cura para ele não tinha. E aí ele tinha esse testemunho. Todas as vezes que eu via Manassés contando aquele testemunho, eu ficava, meu Deus, eu quero ter uma história também para contar.
entendeu? E aí Deus fez um grande milagre na vida dele. Antes de curar, Jesus aposentou e depois curou ele, e até hoje ele está pregando o nome do Senhor Jesus Glória lá a em Deus. Minas Gerais. Deus está usando. E aí foi quando Deus disse, você está pedindo, eu vou lhe dar a experiência. Então, Deus permitiu que a minha família se separasse. A minha mãe saiu da igreja. O meu pai também não aguentou a separação, né? Se separaram. E aí o meu irmão foge de casa, né? Para quem olhava e dizia que família bonita, né? Para quem olhava e dizia que família tão abençoada, que todo mundo serve a Jesus com alegria, o Jair canta, né? O pai é uma bênção, a mãe dirige círculo de oração, dirige o conjunto infantil, e agora eu me vejo só. Tenho que morar sozinho, num quartinho que eu costumo dizer que é o quartinho quente. Foi o quartinho que era tão quente que eu tinha que sair cedo, que eu não aguentava de ficar naquele quarto. E foi lá que Deus me visitava, foi lá que Deus me deu muitas canções, composições que hoje está sendo cantada, né, pelo Brasil aí, a canção Eu Amém. Cuido. Sim, né? acompanho, eu sei. Eu dizia, Eu sei. eu dizia dentro do meu quarto, quantas vezes eu chegava das viagens, né, e encontrava meu pai embriagado no meio da rua. E uma vez, eu lembro como se fosse agora, a minha irmã me liga chorando e disse, Jair, corre aqui. Eu desci a ladeira correndo, eu já pensei logo no meu pai. Quando eu olhei, ele estava no chão, no meio das pedras, e eu peguei ele nos braços e me recordei, né, do quanto meu pai me ensinou a andar, a trilhar nos caminhos do Senhor, a louvar a Ele, a se consagrar, aquele homem de oração, e agora naquela situação, mas as experiências que Deus estava me dando, sabe? Irmão Juan, irmã Raquel. E Deus marcou a minha vida com isso, né? Me colocou naquele quartinho lá e me deu as canções. Eu dizia a Deus, a minha família, meu pai, a minha mãe, como é que vai ser agora? E Deus me deu uma canção e na canção ele disse, você faz a obra e eu cuido da sua família. Glória a Deus. E aí foi quando surgiu essa canção, né? Eu estou cuidando de você nos mínimos detalhes, que hoje tem abençoado muitas vidas, todo mundo né? conhece. É verdade, é verdade. Bênção, pouco sobre bênção. O jovem tem identidade, né? Isso. Convicção, perseverança, né, irmão Jair? Eu acho que todo mundo que está ouvindo já está aprendendo sobre isso. Identidade, perseverança, né? Pode chorar, né? Rapaz, Ai, eu tô pode. sentindo a presença de Jesus aqui E forte. eu também. No Meu último Deus. podcast que a gente gravou, eu tava dizendo isso, prepara o lenço, porque a irmã começou a chorar, eu digo, eu vou falar em mistério aqui agora. No de hoje eu tô com vontade de falar em mistério. Glória a Deus, coisa linda, coisa linda. A gente já sabe, né, porque ele sempre fala das referências dele, mas só para assegurar, quais são as referências, assim, na música? Na música, Jair Santos. Sim, É um grande amigo, me ajudou muito também nessa mudança de voz, né? sim. Desde criança que eu já tinha contato com ele, né? Fui na casa dele, na casa da mãe dele, gravei algumas canções do Joel, que é o pai dele, né? E aí no tempo da mudança na minha voz eu liguei para ele, meu amigo, me ajude. E aí ele deu risada, disse, Jair, eu já passei por isso, faça assim, sai bastante, todo dia você canta, tome muita água. Me ensinou alguns exercícios que me ajudaram muito. Então, o Jair, não só como cantor, mas como pessoa, é uma referência muito grande para mim. O Jair Santos, a Creuza, o Vitorino Silva, são grandes referências para mim na música, né? E no caso, por exemplo, essa questão de cantar nos antigos é uma coisa que você gosta, né? É uma questão de identidade. E eu acho que isso influenciou muitas pessoas também. Verdade. Quem me convida hoje já chama o Jair porque ele vai cantar os hinos antigos, né? Eu sempre dou uma inovadinha no final do hino lá. Uma mesclada, né? Desce aquele manto. Eu sou pentecostal, né? Apesar de... E pessoas já chegaram para mim, Jair, muda o repertório, rapaz, tu é jovem, canta alguma coisa nova. Eu sei que tem tantos estilos, né? Worship, eu nem canto, nem sei, na verdade. A gente Você aqui falou que é acredita que eu não sei? pentachip agora. Porque às vezes a gente gosta de um hino worship, mas tem que ter um... Não, é bonito, entendeu? É lindo demais de se ouvir. Sim. Os hinos, as letras são boas, mas a minha preferência são os antigos. Aí eu dou uma inovada no final para dar aquela
Mas é isso. E é bom a gente Amo demais, mesclar, amo normal, demais. né? Tem gente que só fica no estilo, tem gente que mescla, e isso é importante. E eu falo isso porque, por exemplo, é uma questão da identidade dele, né? Gostar dos hinos antigos é uma questão da identidade dele. E isso acabou influenciando, porque eu me lembro que quando meu irmão, né? Falar do meu irmão agora, começou a cantar, uma irmã dirigente do Círculo de Oração me chamou e disse: olhem, o que vocês estão fazendo é genial. Porque eu cantava com ele também, ele tocava violão, a gente fazia uma segunda voz, aquela coisa toda. E ela disse assim: o que vocês estão fazendo é genial. Porque ela pensou que a gente estava criando esse movimento de resgatar os hinos antigos. Eu disse: não sou eu que estou criando isso, não. Né, gente? Então, assim, acabou influenciando. Aqui na nossa congregação também tem uns cantores, né? Em Campina Grande, na Assembleia de Deus em Campina Grande, que gostam desse estilo. E assim, quando você tem uma referência, acaba se tornando um estilo. Eu poderia dizer assim, tem o worship, né? Tem a música worship, tem o pop rock, que a gente pode chamar um pop rock, né? Que esses cantores, assim como a Aline Barros, é considerado, acho que, um pop rock? Não sei, né? O estilo musical, né? O estilo musical. Eu tô falando de melodia mesmo, né? E tem os hinos antigos sacro, agora. Né? Que é conhecido como sacros, né? Isso. Sacras. E clássicas, né? E eu acho que esse é um novo estilo, né? Que, na verdade, porque vai se modernizando e ao invés de ficar para trás algumas músicas, a gente tá voltando com elas. Não que eu não cante, né? No final dos congressos, sabe que o povo sempre pede aqueles hinos lá quando o pregador tá no manto, né? Cante e tal, eu fico parando assim, tentando, e vou, procuro que hino é esse. Só vem os hinos antigos na cabeça, né? Mas aí, quando tem oportunidade, a gente sempre vai mesclando aí, né? Os hinos autorais, que são os hinos mais pentecostais, e os antigos que eu não posso deixar de cantar. Já é a marca, né? Fica os dois. Já tem quantos CDs gravados? 4 CDs. 4. Depois do quarto a gente não gravou mais porque tudo agora é nas plataformas digitais, né? Isso, verdade, tem isso mesmo. E aí, a gente vai fazer essa perguntinha das músicas agora? Sim. Tem mais alguma pergunta para fazer? Uma curiosidade sobre o Jair? Vamos lá. A gente vai fazer um jogo de perguntas em 3 perguntas, que é: qual a sua canção favorita? E depois, qual a canção que marcou, uma canção que marcou a sua história, a sua vida? E a canção do momento. Acho que eu já sei essa. E aí você vai respondendo. Primeiro, a favorita, uma canção favorita. Confia no Senhor. Confia. Canta. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão. Oh, glória. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Olha, até a produção aqui tá entrando, viu? Nessa dimensão. Glória. Não chore não, gente, o câmera tá chorando. Vamos lá. Essa é a canção favorita, né? Assim, a mais favorita minha. Tem alguma explicação? Por quê? Eu muito vi a irmã Creuza cantando esse hino e falando em línguas estranhas, né? Deus usando ela com esta canção, renovando a vida dela. E eu estava lá, do lado dela, cantando junto com ela. Então essa canção é uma canção que marcou a minha história, a minha vida, o meu ministério, a minha chamada. Glória a Deus. Então ela, ao mesmo tempo, é a canção favorita e a canção que marcou. É verdade. Tem mais alguma música que marcou a sua história, o ministério, ou é só essa mesmo? São tantas, meu Jesus. Tem uma que eu gosto muito de cantar, tá no repertório também. Diz assim: de madrugada me levanto pra orar, sinto que alguém pertinho de mim está, e este alguém eu posso reconhecer, é meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. E este alguém eu posso reconhecer, é meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. Ouço uma voz
bem pertinho de mim, dizendo: pede o que quiseres, que eu estou aqui. E sem sentir eu começo a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus. Ai, gente, a gente vai ter que fazer uma pausa para enxugar as lágrimas. Glória a Jesus, Glória gente, a Jesus Deus, está glória a aqui, Deus. Jesus está aqui, Jesus está aqui, nós temos certeza disso. De assembleando que Gente, é blereanos, não tem como. Eita, glória a Deus. Não tem Essa como. canção não tem como não. Ai, meu Deus, eu amo essa canção. Olha, eu vou até contar uma experiência. Eu fui regente de setor, antes era setor aqui na nossa igreja, agora a gente chama de área. E eu fui regente de setor no Circo de Oração, ainda noiva, solteira. E foi uma experiência pra mim, porque era só irmã, as irmãs do Cocó. Do Cocó. E eu, a jovem lá, regente do grande coral. E aí eu me lembro que na grande festividade, no congresso do setor, eu fui colocar o hino pra... Obrigada, esse câmera é diferenciado. Eu fui... Grande será o teu galardão. Cara. Não. Eu lembro que Obrigado. Eu fui colocar o repertório, né, pra festividade do Circo de Oração, tantos anos de Circo de Oração. Disse, irmãs, a gente vai ter que cantar com banda, porque a gente vai fazer um medley, que a gente já gosta de medley, né? Se a gente vai fazer um medley. Começa com Confia no Senhor, termina com De Madrugada Me Levanta, e a gente fez esse medley. Que legal. Eu tô dizendo que eu consumo a música. Me sinto honrado. E eu me lembro, né, que esse foi o nosso repertório, a gente fez um grande medley. E tinha irmãs que ficaram assim... maravilhadas, porque elas conheciam essas canções, né? As irmãzinhas do Cocó, hinos antigos. E até quando eu fui nessa regente, eu acho que elas pensaram, lá vem a irmã, vai vir com worship. Eu digo, não, irmã, tamo junto aqui. Né? Porque a gente cantou esses hinos e são hinos que realmente falam a nossa alma, gente. Ai, que bom que eu me recuperei. História, né? Bom, Jair, Mas eu se recuperou, eu já tô chorando. Pode falar, meu. qual a canção do momento? Do momento, acho que eu cuido, né? Eu cuido, canção que Deus nos deu no dia da prova. Acertei. Acertou? Acertei, eu ia dizer essa. Então é isso, canção do momento eu cuido. É uma canção que realmente tem tocado muitas vidas, né? E muita gente tem conhecido ela. E agora a gente vai para as respostas rápidas. A gente vai fazer... Outro tem mais alguma pergunta a fazer? Vai para essa, né? Vamos fazer os... Vamos lá, a gente vai fazer uma pergunta e aí... Meu Deus, tô Você- me tremendo já. Você responde. É um joguinho rápido, né? Vamos lá. Uma palavra. Uma palavra. Olha que pergunta difícil, né? São perguntas tão pequenas e simples, mas a pessoa Uma causa um palavra. impacto. Uma palavra. Bíblica, Uma palavra. Uma palavra. aquele que atrai. Uma cor. Azul. Azul. E ele tá de azul, gente. Uma música. Uma música. Meu Deus do céu, eu falei de tanta... Minha mente chega... Pode repetir. Meu tributo. Meu tributo. Uma voz referência. Ele já falou essa, né? Vitorino. Uma comida. Rapaz, eu gosto do cuscuz, Vaso. Eita, eu gosto do Do amarelinho. Olha aí. Não é top, não? É top, é Meu top. Deus do céu. Olha aí, gente. Cuscuz com o quê? Cuscuzinho. Rapaz, uma charquezinha. Uma né? charque. Um vinho. Eita. É? Olha aí. Coisa boa. Um livro. Tem algum livro? Não. Não que me recorde. Não. Vamos lá. A sua maior alegria. A minha esposa. Olha aí. Declaração. Fala o nome Minha dela. esposa. Esther. Esther. Cassi, Esther. Que agora tá grávida, né? Olha aí. Estamos grávidos, né? É o primeiro filho? Primeiro filho. Primeiro filho. Já sabe o sexo da Ainda criança? não. Ainda Hoje não. foi fazer o exame lá. Eita. Tal. Foi ver como é que tá, tudo certinho, né? Amém, 3 amém. meses apenas. Amém. Que Deus abençoe. A sua maior motivação. Minha maior motivação, acho que é Cristo, né? Que me motiva todos os dias, a todo Sim. instante. Saber que tudo isso aqui que a gente está vendo, a nossa recompensa não está aqui, né? Sim. A gente vai chegar naquele grande dia e vai dizer, valeu a pena passar por tudo isso. Então, tudo isso nos motiva
estar de pé, né? Deixar as coisas que para trás ficam, né? E olhar sempre para o alvo, que é Cristo. Sim, sim. Ele que vive, que reina. Amém, amém. E agora, né, uma palavra final, se você pudesse dar um conselho à nossa juventude sobre chamado, sobre ministério ou sobre o que você quiser, você falaria? Eu falei de uma palavra, né? Eu falei aquele que atrai. Que a função do levita é atrair a atenção do noivo, né? Sim. O levita, eu me lembro da passagem de Abacuque, quando ele faz aquele versículo em forma de canto, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. Amém. Por que aquele que atrai? Levi era o filho de Léia com Jacó. Sim. Jacó trabalhou, todo mundo conhece, 7 anos para se casar com Raquel, e no dia do casamento Labão engana Jacó e concede Lia, que ela era mal amada, desprezada, escanteada. E no terceiro filho que ela tem com ele, ela coloca o nome do menino Levi. E ela estava querendo dizer que através desse menino meu esposo passe a me amar. Que através desse menino meu esposo se achegue mais para perto. Então, ou seja, Levi é aquele que atrai. Eita, pega essa, gente. Aquele que chama a atenção do mestre de alguma forma. Tá difícil, mas canta. Abre a boca na tua casa, entendeu? Irmão Jair, eu não estou suportando. Cante. Porque Abacuque, o cenário que ele vivia, era um cenário difícil. O povo estava se afastando, estava pecando. E ele disse: Senhor, até quando gritarei, clamarei, e o povo vai continuar desse jeito? E aí quando ele faz, Deus responde, né, de uma forma que ele não esperava, e ele diz: Senhor, ouvi tua palavra. Aí que nos versículos mais à frente, que me alegra muito, que é do 3 e o 17, né? Portanto, Sim. ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e que nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Pode acabar tudo, irmão. Pode faltar tudo. É verdade. Mas que a presença de Jesus possa estar conosco todos os dias, nos orientando, nos dando graça, nos motivando a permanecer firme. E é isso. Que Deus possa abençoar a juventude. Amém. Possamos estar firmes nos dias de hoje, nos dias difíceis. Mas que o quadro que Abacuque está vendo é o mesmo de hoje, né? Isso, é Tantas verdade. coisas, adversidades, a iniquidade, a falta de amor, não tem mais. Então a gente precisa estar aviva, Senhor, a tua obra. É verdade. Para Jesus avivar, não é? E é no Amém. meio da prova que Deus aviva, né? É verdade. É verdade. É necessário isso. Ai, gente, sem palavras, sem mais. Foi uma Meu bênção. Deus. Foi uma bênção, honra. foi uma A bênção. honra é Obrigado. toda minha. Muito obrigada Muito pela sua obrigado, presença irmão aqui. Jair. É isso, gente. Esse é o nosso podcast. Sim, fala as suas redes sociais, canal, né? Sim, o Instagram é o Jair Martins Oficial. O YouTube é Jair Martins, você consegue me achar. Já estamos trabalhando lá, deixando tudo organizadinho, os clipes. Tem clipe com Jair Santos, que vem aí, Sim. cantando. Não vou dizer qual é a canção, mas já está gravado. E um clipe também que já está pronto. A gente já gravou com o Cláudio Louvor, que é uma composição dele. Olha aí, gente, fica atento. Em breve a Olha só. gente vai estar lançando aí no nosso canal também esses clipes. Olha aí, bênção. Bênção de Deus, né? Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast Blereanos Music com Jair Martins. Estamos felizes. Vocês viram, né, que o fogo desceu aqui. Meu o fogo Deus. desceu aqui, porque a lágrima foi bênção demais. Então que Deus abençoe você, seja inspirado através dessa história. Se inscreva, Tem deixa seu isso. comentário e segue o nosso canal. É isso. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.